Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Uns anos atrás, eu acompanhei a minha esposa numa consulta. O médico orientou sobre alterações necessárias no cotidiano para aliviar problemas de tendinite. Ele explicou que a causa da dor dela estava nos movimentos das atividades normais e que agora o corpo estava exigindo modificações na rotina da vida. Ele usou uma ilustração interessante. Ele disse que muitas pessoas se tornam atletas depois de sofrerem ataques cardíacos. Antes do coração gritar e a vida quase terminar, a pessoa comia o que queria, engordava sem preocupação, evitava atividades físicas, mas depois do infarto, depois de quase perder tudo, ela muda os hábitos e começa a praticar atividades físicas com dedicação, acreditando na importância destas mudanças para prolongar a vida. Já pensou na aplicação espiritual do mesmo princípio? Quando se trata da vida espiritual, a nossa tendência não é a mesma? Muitas pessoas passam décadas da vida sem nenhuma preocupação com a eternidade. Vivem conforme seus próprios desejos, sem pensar sobre questões espirituais e eternas. Se ocupam com a busca da felicidade nesta vida, até acumulando coisas materiais, mas não se preparam para o fim desta existência terrestre. Mas se tivesse alguma experiência traumática, onde quase perde a vida, será que a mesma pessoa teria essas atitudes? Ela pode se despertar e começar a se preocupar com a sua eternidade. Conheço pessoas que começaram a buscar a Deus depois de sofrerem acidentes ou doenças graves, depois de perceberem que poderiam chegar à eternidade num instante. Começam a se preparar. Preocupam-se com a alimentação espiritual e com as atividades que levam à comunhão com Deus, porque não querem chegar à eternidade despreparadas. Espiritualmente falando, essas pessoas se tornam atletas depois do infarto. Jesus falou sobre esta tendência em uma parábola. Ele descreveu um homem rico que vivia acumulando coisas materiais. No contexto atual, este homem estaria depositando dinheiro no banco, acumulando investimentos, comprando carros, apartamentos e casas de praia. Ele faria seus planos com toda a intenção de usufruir desses bens durante muitos anos. De repente, Deus avisa que a vida aqui já acabaria. E agora? Jesus descreve esta mentalidade, a mesma que domina a vida de muitas pessoas hoje, sejam ricas ou pobres, como loucura. Ele disse em Lucas 12, versículos 20 e 21, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Em outra ocasião, Jesus convidou seus ouvintes a se tornarem discípulos, descrevendo o sacrifício de autonegação necessário para seguir o Mestre. Para reforçar a seriedade desta decisão, ele perguntou em Marcos 8, versículos 36 e 37, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Mesmo quando acreditamos em Deus e nos conceitos de um julgamento final e uma separação eterna, ainda é muito fácil nos enganar, adiando ou até recusando as mudanças necessárias. É comum pensar como aquele rico. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Lucas 12, versículo 19. É loucura
imaginar que nosso caso será diferente, que nós vamos nos esquivar do inevitável. É possível viver poucos anos ou mais de um século, mas este tempo passa como um vapor. Diz Tiago 4, versículo 14, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago incentiva o leitor a aproveitar a oportunidade presente para fazer o bem e servir a Deus. No versículo 17 do mesmo capítulo, ele disse: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aproveite a oportunidade que tem hoje para buscar e servir ao Senhor. Precisamos lembrar que nem todos terão a oportunidade de se tornar atletas depois do infarto. Estatísticas mostram que mais de 300 mil brasileiros morrem todo ano de doenças cardiovasculares, infartos, AVC e outras. Quem morre de um ataque cardíaco não se torna atleta depois do infarto, pois não há um depois nesta vida. As oportunidades para mudar de hábitos e prevenir o problema já se passaram e não há retorno. E quantos de nós caminhamos para a eternidade despreocupados? A realidade inevitável desta vida passageira é a morte. É loucura deixar os dias passarem sem se preparar para o fim. Disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não precisamos ser atletas depois do infarto. Podemos nos preparar e evitar o infarto. E especialmente quando pensamos em termos espirituais, não vamos deixar para depois. Vamos nos preparar, começando agora, hoje, para a nossa eternidade, na presença do Senhor. Agora vamos para as perguntas. A pergunta de ontem: qual foi o nome do primeiro filho de Abraão? Alternativas: A, Eliezer, B, Isaque, C, Ló ou D, Ismael. E a resposta certa vem do livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 15 e 16, que Ismael foi o primeiro dos filhos de Abraão. E a pergunta de hoje, preste atenção, cuidado aqui. Qual das seguintes afirmações está errada? Tem 4 afirmações e uma delas, e somente uma delas, está errada. As alternativas: A, Melquisedeque era rei. B, Melquisedeque deu o dízimo a Abraão. C, Melquisedeque era sacerdote. E D, Melquisedeque abençoou Abraão. Tem 3 afirmações corretas e uma errada. Qual que é a afirmação errada? A resposta vem no final do episódio 416. Deus nos deu este momento, hoje. Não temos garantia do amanhã, mas temos esse momento. Vamos aproveitar este momento para refletir sobre nossa circunstância diante do Senhor e para iniciar qualquer processo necessário para viver de acordo com a vontade de Deus, engrandecer o nome dele pela nossa santidade e caminhar para a eternidade na presença do nosso Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.